Hoje é o Dia dos Pais. É inevitável que nós tenhamos que falar e trazer uma palavra acerca deste dia tão especial. Vejo os filhos hoje ao redor dos pais aqui, e aqueles que os filhos estão longe, ficam com saudade também. Mas é inevitável uma palavra que nós precisamos compartilhar. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 22. Gênesis, o capítulo 22, e nós vamos falar da figura de um pai. E depois nós vamos homenagear os papais, no final, com a meninada aqui. Vai fazer no final, Cris? Amém. Senão eles recebem o presente e vão embora, Gênesis 22, verso 1. Aleluias. Um irmão, semana passada, falou que ficou maravilhado, que ele teve a oportunidade, no domingo, participar de 3 cultos. Escola Bíblica Dominical de manhã, esse primeiro culto e o segundo culto. Eu disse, que bom, ótimo, seja bem-vindo em todos os cultos, todas as vezes, Você encontrou e disse, amém. Depois destas coisas, provou Deus a Abraão, dizendo-lhe, Abraão, e este respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, abardou o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus o dissera. Amém? Irmãos, eu tento imaginar essa cena pensando do ponto de vista do que é inevitável, que eu enfrentei como pai. A perda é uma coisa terrível, de qualquer natureza, mas de um filho é algo, não tem explicação para isso. E olhando agora, um Deus de amor, um Deus de bondade, um Deus de graça, fazendo um pedido tão inusitado, sendo que Ele mesmo é um Deus que condena sacrifícios humanos, é um Deus que preserva a vida, Ele tem amor pela vida, um Deus que deu o seu único filho, filho unigênito, para que nós fôssemos salvos, ou seja, para que nós tivéssemos vida, um Deus que prega, através de toda a sua história, a vida abundante através de Cristo Jesus. Agora ele pede a um pai o seu filho. E o mais interessante, ainda que assustador, não é o pedido deste Deus, mas a facilidade, podemos dizer assim, ou a naturalidade que a Bíblia mostra que esse pai cede esse filho, que esse pai entrega esse filho. Lembrando que o pai que nós estamos trazendo na Bíblia tem uma série de fatores ao redor desse filho. Primeiro, a mulher dele era estéril. Segundo, ele teve um filho com uma concubina, que era permitido naqueles tempos, e até os dias de hoje é permitido no Islã, mas não no judaísmo mais, mas no Islã é permitido que o homem que conseguir manter pode ter várias mulheres até, desde que ele consegue mantê-las. Mas não é o histórico de hoje, mas naquele tempo sim. E a mulher de Abraão, assustado por ele não ter filho, não ter herdeiro, e a Bíblia cita que ele cresceu muito, ele foi ficando muito rico, muito conhecido na terra, muito poderoso sobre a terra. Ele mesmo disse, eu não tenho herdeiro, a não ser o meu servo mais fiel. Mas o Senhor havia prometido a ele um filho, ainda que a mulher dele duvidasse, pelo simples fato, se podemos dizer simples, de ser estéril. Então, aquele filho que ele teve, que é Ismael, é até hoje o problema dos filhos de Abraão. Essa luta que acontece lá em Israel, tirando os sírios, os árabes são irmãos, são ismaelitas. São povos que saíram
do mesmo homem. E quando a gente olha para isso, agora você não tem um filho seu com a sua esposa, mas ele tinha Ismael. Vamos dizer que ele estava até tranquilo com relação a isso, mas a esposa não. Ela nem acreditou que teria um filho, porque a Bíblia diz que ela já estava idosa, já tinha cessado, né, o costume das mulheres. Ela não tinha uma vida ativa sexual e muito menos capacidade geracional ou gestacional, mas Deus deu. Deus concebeu e aquela mulher, de forma sobrenatural, gerou um filho e teve um filho, e esse homem agora, Abraão, é pai de um filho da promessa, do amor pela mulher dele. E agora quando esse filho chega, acredito ali na idade da adolescência, Deus diz: olha, eu quero seu filho em holocausto. Você vai matar o seu filho na minha presença. Eu vou te mostrar e você vai matar o seu filho na minha presença. E o sacrifício de holocausto é corte na goela, né, como diz, no pescoço. Você vai matar o seu filho desse jeito. Olha para o seu filho aí. Tem pai que eu sei que na hora do nervoso, isso é horrível quando aconteceu, eu espero que não esteja acontecendo, me vontade de te esgoelar, né? A mãe na hora da briga vai ter vontade de quebrar sua perna e você parar de pular no meu sofá. Se o filho chegar arranhado da escola, quase morre do coração, mas na hora de falar, não presta atenção no que está falando, né? Minha vontade é te cortar no couro, né? Colocar suas costas mole igual sua barriga, oh, irmão. Misericórdia. Misericórdia. A minha mãe falou: vou quebrar sua cabeça. Usava a fé ainda, né? Tinha uma mãe de um amigo meu que ela falava assim: ó, eu pendurei um saco ali e tudo que você faz está pendurado lá, hein? Na hora que essa corda arrebentar, eu nunca esqueço, irmãos, ela gritando: o saco já está no meio, o Nilo. O saco encheu e rebentou, irmão, mas dava um couro nele, que era 3 dias tomando banho na água de arnica. Hoje não acontece isso mais, graças a Deus. Mas Deus olha para esse pai agora e fala: eu quero seu filho. Eu quero que você me entregue o que eu te dei. Só que Deus tinha falado com esse homem o seguinte: sai para fora da tenda, olha as estrelas do céu, a areia do mar, é isso que eu vou te dar de filho, a nação que vai sair de você. A nação que eu vou... E saiu, irmão, saiu os árabes e saiu os judeus, ou os hebreus, ou Israel. Nós olhamos agora e vemos esse único negócio que você tem, seu único e precioso bem, e Deus fala assim: Miná, eu quero que você entregue tudo para mim, tudo tem que ser meu. O filho, eu quero seu filho. A Bíblia diz, irmãos, que ele não titubeou, ele não reclamou, ele não colocou barreira, ele não perguntou: Deus, que loucura é essa? O Senhor está um Deus, ficou doido? O meu filho, o Senhor falou que eu teria ele, será que vai voltar a minha herança agora a ser de Ismael? Sendo que o Senhor me deu o filho da promessa. O Senhor me abençoou em Ismael, o Senhor falou para ficar tranquilo, que o Senhor faria dele também uma grande nação, mas o da promessa é esse aqui. E o Senhor pede o que é de mais precioso para mim. Irmãos, Deus vai pedir para nós sempre o que é mais precioso. E Deus sabe o que é precioso para você. E acredito que um filho deve ser, aos que são pais em especial, é o alvo hoje, que os seus filhos são tudo para você. O que eles estão atravessando, o que eles estão passando ou passaram, eu tenho certeza que você faria qualquer coisa para o seu filho. Se surgir um mal no corpo do seu filho, você vai abrir mão de tudo para tratar, você vai correr atrás de todas as fontes. Eu tenho para mim que nenhum pai aqui negaria nada ao seu filho, principalmente nesse momento de luta. Eu lembro quando eu infartei, o Oswaldo me levou e o meu pai foi ficar comigo,
Eu vi nos olhos do meu pai a dor, a angústia, o medo. Eu ali no corredor, eu falava assim: pai, eu estou com sede. E ele falou assim: o médico disse que você não pode beber água até a hora do exame. Mas ele ia lá, pegava um pouquinho de água, pegava um algodão, passava na minha boca, e eu via que o coração dele cortava. Eu via que o coração dele ficava assim, arrebentado. E ele batia no meu peito e falava assim: meu filho, fica tranquilo, você vai sair dessa. Deus está com você aqui, amém? Virou até crente na época. Nós entendemos, irmãos, que um filho é precioso. Mas eu quero questionar os pais. Vocês entregariam seus filhos para Deus com essa facilidade? Eu não estou dizendo agora que Deus pediria para que você matasse ou tirasse a vida do seu filho, mas você entregaria o seu filho para Deus usá-lo? E eu vou te contar uma história agora muito triste. Ela está acontecendo agora. Um pastor, meu convivente, não vou dizer amigo, que não chega a tanto, mas meu convivente, colega de ministério, por ter sofrido, enfrentado lutas ministeriais, ele sempre dizia que não queria o filho dele pastoreando igreja para passar as mesmas raivas e perseguições que ele passava, para não ter os mesmos problemas de estresse que ele teve e para não enfrentar as adversidades financeiras que ele teve que enfrentar por ser pastor. Começou muito novo. Raramente um pastor começa numa igreja grande, é muito complicado isso. E ele começou muito difícil, foi muito difícil. Teve os filhos com muita dificuldade, com muita luta, mas muito honrado, organizado, muito justo e honesto. Ele conseguiu crescer materialmente. E ele fez um juramento para ele, e a mulher dele fez com ele: filho meu não vai ser pastor. Filho meu, na visão dele, não vai morrer na mão de igreja. Não vai enfrentar o que eu enfrentei. Ou seja, ele não entregou o filho para Deus. E no início, quando ele teve o filho dele, ele contando isso aqui eu não estou falando, ele contando isso para a gente. Ele no altar teve o prazer de apresentar o filho dele para Deus e disse: Senhor, aqui está um profeta, aqui está um discípulo, aqui está um pastor da próxima geração, usa-o como quiser. Mas ele não deixou que esta oração, naquele tempo, aquela oração que a gente faz, mas não segura depois do que a gente falou, ele deu para trás e ele lutou e pagou para o filho dele se tornar advogado. E o filho dele era muito inteligente e ele formou em direito, se tornou advogado, fez a prova da promotoria, passou em primeiro lugar no estado de Goiás, me parece. Achou que não estava bom, eu quero ser juiz. Fez a prova, passou também nos primeiros lugares, se tornou juiz, foi levado para outra região, não gostou daquela região, conseguiu ir para o lugar que ele se sentiu bem, e o lugar que ele se sentiu bem foi o Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro, ele foi cursar uma especialidade dentro da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nesse período que ele foi estudar na faculdade, ele já se afastou da igreja, do convívio. E ouvindo o pai a vida toda que, você não vai ser pastor, você vai ser médico, pastor luta muito, sofre muito, é realidade, tem as dificuldades, mas quem não sofre? Professora sofre, Rosângela? Sofre, Valmir? Não dá nada não, né? Engenheiro sofre, ô Geraldinho? Ah, sofre, não sofre? Serralheiro sofre ou não? Orne, dá problema lá, contabilidade? Nada, é maciota, né? Olívia, lá é folgado, né? Isso é show de bola, só maravilha. Baldar, é tranquilo. Vai vendo, irmão. É tranquilo cortar cabelo, né, ô Geraldo?
Motorista, Zé, é bom? Está até de férias. Casado com uma mulher enjoada dessa ainda. Ela ama de eu falar isso. Vaqueiro é moleza, né, Jim? Polícia, Zé Dilson. Filé, não, é filé. Filé, né, Darlan? Tem maciota. Irmão, não tem nada fácil, irmão. Nada fácil. Mas esse homem implicou com o pastorado dele. Esse afastamento que o filho teve durante esses anos foi esfriando, foi enfraquecendo dentro do coração dele a fé. Ele já estava ausente, já tinha passado por algumas experiências fora do Evangelho, já tinha tido alguns experimentos, mas quando ele bateu dentro da UFRJ, ali ele foi catequizado, como disse o pai dele, para o mal. Primeiro, mulheres, né? Faculdade, lugar de moça nova, bonita, né? Rio de Janeiro, começou por ali. Depois, a primeira noitada, a primeira embriagada. Depois, o primeiro testezinho numa droga, o tapinha, dá um tapa aí. Depois do primeiro tapinha, a primeira cheirada, e aquele rapaz abandonou de vez o Evangelho, e agora se levantou contra o Evangelho, munido de todo aquele arsenal que o pai deu, das dificuldades do ministério, ele se contrapôs violentamente à igreja, ao Evangelho, ao pai, de maneira que por último o pai dele orava para ele não ir para a cidade, nem no dia dos pais, porque ele falava tanto contra o Evangelho, ele chegava na cidade, ele aprontava tanto, ele deixava tanto problema, a cidade do pai dele é próxima aí a nós, tanta vergonha que o pai dele orava para ele não ir. Quando era dia dos pais, o pai dele arrumava um jeito de ir para onde ele estava, para diminuir o sofrimento dele após esse fato. E por fim, agora, recentemente, essa vida louca, agulha no braço e tal, descobriu-se que ele está com AIDS, e está definhando muito rápido, e está em depressão, está uma situação assim, sem precedentes. O pai dele contou isso e pediu oração. E ele dizendo: olha, Deus me pediu o meu filho, e eu ofereci o meu filho no altar, mas eu não dei o meu filho para Deus. Eu não entreguei o meu filho na mão de Deus. Irmãos, quando você ouve isso, você fica arrasado. Ele ainda olhou para mim e disse: Lenilson, você é feliz, porque você perdeu o seu filho, mas ele foi infanto e ele está nos braços do Senhor. O meu filho, se ele morrer hoje, ele não tem coragem de arrepender, porque ele disse que Deus puniu ele, porque Deus poderia ter, ainda que ele estava odiando Deus, mas porque Deus permitiu isso acontecer? Não que é Deus, mas culpa Deus pelos males que vivenciou, se tornou ainda mais odioso contra Deus. Ele literalmente se contrapôs a Deus. E isto, irmãos, é uma coisa séria. Hoje eu estava conversando com a Cristiane, que eu vou começar a trabalhar na igreja e cobrar dos pais trazer os filhos para a escolinha, porque os pais não estão trazendo. Isso é uma forma de você não levar o seu filho para Deus, mas não é trazer, não, é vir para ensinar, para dar exemplo. E o primeiro exemplo nesse critério é o pai. É o pai que dá essa direção, é o pai que dá essa instrução. Eu nunca esqueço, a minha mãe falava 2, 3, 4, 5 vezes, e eu estou lá, meu pai só fazia assim, ó, acabou. Eu chegava a perder as pernas, porque a autoridade, o poder está sobre o pai. E nós pais estamos, de alguma maneira, perdendo isso, deixando isso de lado. Eu estava conversando com um pai essa semana,
que casou a filha aí há alguns meses, ele disse: pastor, minha menina nunca me deu trabalho. E é verdade, eu conheci, mas eu assentava com a minha filha, eu conversava com a minha filha, eu abraçava a minha filha, eu beijava a minha filha, eu mostrei para ela o que era um homem de verdade, até ela encontrar um marido de verdade. Mas muitos de nós pais não assentamos com as nossas filhas. Eu sei disso porque eu convivo aqui no meio das meninas. Não tem o amor, não tem um abraço, não tem um conselho do pai. Só tem repreensão ou quando a mãe pede para conversar. Um pai não precisa de uma mãe pedir para ele conversar com o filho. Com a filha, ele precisa sentar, ele precisa conversar, ele precisa amar. Eu não sou o pai da Mariana, mas ela chega ali, eu assento com ela, eu converso com ela, eu abraço ela, eu instruo ela. Eu nunca esqueço o dia que eu assentei com ela. Ela estava muito mal na escola, preguiçosa com a escola. Eu disse assim: Mariana, você nasceu como eu, pobre. E pobre só cresce se estudar, se tiver conhecimento. Pobre só cresce se tiver instrução acadêmica. Pelo amor de Deus, Mariana, eu te amo, eu faço de tudo para você. Assente na mesa da escola e estude, valorize, vá bem na escola. Eu vou pagar a sua faculdade quando chegar no tempo, o que você quiser, eu vou pagar a sua faculdade. Segunda coisa, ame a Deus, sirva a Deus, glorifique a Deus. É Deus que vai te abençoar. Irmãos, todo ano ela ganha como das melhores alunas na escola. A cabeça dela mudou, a mente dela mudou. Mas às vezes os pais não fazem isso. Com o filho, o homem, o pai tem que assentar com o filho e dizer: meu filho, respeita a filha dos outros. Você, principalmente quem tem irmã, você tem irmã, você gostaria que fizesse isso com a sua irmã? Respeite a filha dos outros. Conte comigo para te instruir, mas respeite, ame, respeite a filha dos outros como respeita a sua irmã, como respeita sua mãe, é uma outra mulher. Eu nunca tive essa conversa da minha família comigo, e eu fui uma porcaria até minha conversão. Porque nunca sentaram comigo, nunca conversaram comigo. O papel do pai é instruir, é levar para Deus. Ainda que de forma diferente, mas dentro do pedido de Deus, o que Abraão fez foi isso. Ele ouviu Deus, ele cumpriu. E ele foi conversando com o filho dele. E ele ainda não respondeu a totalidade da coisa, que o filho disse: pai, nós temos o animal aqui, temos a lenha, tem o fogo, tem o cutelo, mas cadê o cordeiro? Abraão disse: Deus proverá o cordeiro para si. Irmãos, segunda coisa, na hora que Deus mandou ele deitar para sacrificá-lo, ele falou não? Ele gritou? Xingou? Esperneou? Ele deitou e disse: eu sou o sacrifício, eu confio no Senhor. O Senhor foi pai até agora, a minha vida pertence ao Senhor. Se o Senhor vê necessidade de tirar a minha vida por amor ao Deus que o Senhor me ensinou até agora, e se Ele pediu, eu estou aqui, sacrifica-me. Eu sou do seu Deus, Pai. E a Bíblia diz que ele armou o cutelo e desceu o cutelo. E a Bíblia diz que Deus disse: para, eu queria conhecer seu coração. Mas Deus conheceu o coração de Isaac também, irmãos. O coração dele era o mesmo coração do pai dele. O pai é o único que tem o poder de colocar o coração dele no filho. A mãe não pode, ela não consegue, mas o pai consegue. Quando a mãe faz isso, ela cria um homem afeminado. E está trazendo tantos problemas para a sociedade como hoje. Eu não estou dizendo que seu filho não pode ter
coisas que você tem, não. Eu estou dizendo que o coração dele, Pai, tem que ser o seu coração. O coração dele tem que inspirar o seu coração. O seu coração e o dele tem que ser um só. Porque quando você faz isso, você gera filhos para Deus, amém? A mãe é o receptáculo que gera, mas a semente veio do Pai. O dono da semente é Deus que permitiu estar sobre você. Então você tem a autoridade de Deus, instrução, graça e força de Deus para instruir a sua família. Não negue mais, a partir de hoje, o seu filho para Deus. Não negue ao seu filho a verdade, não negue ao seu filho a graça, não negue ao seu filho a oração, não negue ao seu filho um abraço, não negue ao seu filho o amor. O que não deu para fazer até hoje, infelizmente, passou, mas faça agora, em nome de Jesus. Não tem como recuperar o tempo? Não tem, mas a sua oração pode recuperar a vida do seu filho. O nosso coração precisa estar sobre os nossos filhos. Nós precisamos entender isso, papai. Se isso nós fizermos, nós vamos ter filhos não para dar alegria para nós, mas para dar alegria para Deus, amém? Ah, meu filho é médico. Quantas vezes ele teve que dizer isso? Ou disse? Você é doido, seu filho ser pastor, para o filho em seminário, você é doido, rapaz. Queridos, eu acho que o seu filho e a sua filha podem serem grandes pessoas, mas primeiro dê Deus para eles, amém? Pode ser um grande médico e ser um servo de Deus exemplar. Ser qualquer outra profissão, um juiz, mas servo do Deus vivo. Eu acho interessante, esses dias eu tenho afastado muito de televisão, de jornal, então estou passando longe. Mas esses dias me enviaram uma palavra de 2 ministros do STF caçoando da Bíblia, e o outro ministro, que é pastor, entrou e passou a correção sem tirar farinha, sem nada, se passou a limpo. Diz assim: eu estou aqui na mais alta corte do país, mas eu sou servo, eu sei o que tem dentro da Bíblia, e a interpretação da Bíblia leva isso aí também. Ainda deu uma pancadinha, né? Nós não precisamos deixar de ser servos de Deus porque chegamos lá em cima, mas muitos, por não ter entregue os seus filhos para Deus, ou não estar entregando os seus filhos para Deus, estão tendo dissabores lá na frente. Eu vi uma cena que cortou o meu coração. A Rosilane me mandou, de uma moça linda, numa cama, numa casa linda, em prantos. E entra o pai dela chorando no quarto e diz assim: minha filha, vamos embora. Não, pai, ele vai voltar, o meu marido vai voltar. Pai disse: não, ele não vai voltar, ele já falou para mim. Mas eu sou seu pai. Aí pega ela no colo e sai com ela em prantos e diz: não, ele não vai voltar, mas eu vou voltar para casa e vou curar você. Você vai voltar para casa. E sai com aquela filha chorando. Pai, certamente criou direito, foi infeliz em achar o cara errado. Foi casar com alguém que aparentemente parecia ser bom, mas era, sei lá o que é, o vídeo não fala, mas ele sai com aquela moça em pranto, e ela abraçada. Ai, pai, tipo assim, eu tive o Senhor tão exemplar no coração aqui, eu estou tendo que ser carregada para casa. Diz: ele não vai voltar, minha filha. Coloque-se de pé, irmãos. Antes das apresentações, eu gostaria que os filhos agora fossem para perto dos pais. Eu quero que os pais que estão presentes ponham a mão na cabeça desse filho agora e ore por ele. E se você não falou que o ama, fala agora. Se você falou, fala de novo. Se você quer mandar um recado ou dar uma palavra direta para ele, dá agora.
Eu gostaria que todo o restante da igreja estivesse orando, clamando pelo filho e pelos pais. E os pais agora orassem por cada filho agora. Em nome de Jesus. Ore, Pai, pelo seu filho agora. Em nome de Jesus. Aleluia. Santo, santo. Santo, santo, santo. Oh Deus. Santo, santo. Ama esse filho. Aquele que está longe, lança amor sobre ele agora. Deus vai lá para você. Santo, santo. Meu Deus, cada pai que está aqui, tome em suas mãos, ajude-os a criar os seus filhos na sua presença, ajude-os a andarem com seus filhos, a amarem os seus filhos, ajude-os a conduzir os teus filhos para o Senhor. A autoridade que o Senhor colocou sobre eles, que seja vigente agora. Aquele filho que por algum motivo, meu Deus, mesmo sendo ensinado, se desprendeu dos ensinamentos e o pai sofre, vá até ele agora, em nome de Jesus, onde quer que ele esteja, e cure, opere um milagre na vida dele e traga-o de volta para ti. Aquela palavra que faltou, aquele amor que faltou, que seja nesta noite tudo reconduzido pelo Espírito do Senhor. E haja cura no coração do pai, nas palavras do pai, no coração do filho, nas palavras do filho, na mente, na alma do filho. Que seja hoje um tempo de cura, de libertação. Que seja hoje uma noite de conserto total, ó Deus, em cada pai que aqui está. Eu te peço ainda que, se há algum filho, meu Pai, que tem, de alguma maneira, sofrendo algum embate, que hoje venha a cura e a resposta sobre eles. Aqueles que sonham com a paternidade, que recebam hoje, meu Deus, poder sobre as suas vidas de frutificar. E aquela mãe que tem o amor e o desejo também de tornar que hoje o seu ventre se abra, e que em nome de Jesus ela alcance esse sonho no Senhor. Que as mais ricas e abundantes bênçãos dos céus venham e recaia sobre nós nesta noite. Pois nós oramos e pedimos ao Senhor como Pai, que nos abençoe agora. E como Abraão, possamos entregar os nossos filhos e deixar nas mãos do Senhor. E os nossos filhos possam confiar que estamos fazendo a coisa certa por eles. Sem rebelião, sem rebeldia, mas confiando no Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Dá um beijo no seu pai, um abraço. Em nome de Jesus. Passar para a Cristiane. Tem agora uma apresentação da turminha. Boa noite. Nós vamos prestar uma singela homenagem aos nossos papais aí, homens abençoados, varões valorosos aí no reino de Deus, que estão aí criando seus filhos, e em nome de Jesus, nos caminhos do Senhor, não é mesmo, igreja? Amém? Nós vamos então falar um pouquinho dos pais, né? Pais de todos os jeitos. Aqui a gente vai mostrar só alguns tipos, mas a gente sabe que tem uma infinidade aí, né, de tipos de pais. A Bíblia nos diz que Deus é perfeito, mas aqui na terra Ele também nos deu um presente especial, os nossos pais. E olha,
tem pai de todos os jeitos. Vamos conhecer alguns deles e aprendermos uma lição especial. Olha quem vem ali, o pai esportista. Olha, vem o pai esportista. Ele acorda cedo, ele treina, ele corre demais, ganha até medalha lá na corrida do Sicob. Parece que tem energia sem fim. Ele cuida do corpo e ensina que é importante sermos fortes e saudáveis. 1 Coríntios 9:4 diz assim: vocês não sabem que numa corrida todos correm, mas só um ganha o prêmio? Corram de tal maneira que alcancem o prêmio. Esse pai nos lembra que, assim como treinamos o nosso corpo, precisamos treinar o nosso coração para seguir Jesus. Aí, cadê os pais esportistas? Cadê? Temos aí? Ah, muito bem. Gente, esse pai aqui, mas ele tem um jeitinho muito especial. Vem pra cá, é o pai cozinheiro, ou seja, para ficar mais chique, o pai Masterchef, não é mesmo? Ele prepara receitas incríveis e diz que o principal ingrediente secreto é sempre o amor. Salmos 34:8 nos lembra: provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Esse pai nos ensina que a comida alimenta o corpo, mas o amor e a palavra de Deus alimentam a alma. Cadê os pais Masterchefs? Só os dois? Não acredito. Tem mais aí. E olha aqui, quando um pai faz comida, faz melhor que as mamães, não é verdade? Gente, e esse pai aqui? Chega pra cá. Olha o jeito desse pai. O pai esquecido. Algum pai identifica com ele? Esse pai, ele não sabe onde deixa as chaves. Ele perde tudo. Esquece que o óculos está até na cabeça dele. Meu Deus do céu, é um caso sério esse pai. Troca de calçado, é tudo desajeitado. Mesmo esquecendo algumas coisas, ele nunca esquece de amar os seus filhos. Isaías 49:15 nos lembra que Deus jamais se esquece de nós. Esse pai nos mostra, assim como Deus, o amor verdadeiro nunca se perde. Muito bem. Pai pode esquecer, trocar a meia, trocar o calçado, mas de amar os filhos, jamais. E esse pai, oh meu Deus, vem pra cá, chega mais. É o pai brincalhão. Como esse pai é divertido. O que eu tenho que falar? Olha como que ele gosta de brincar. Ele ama brincar. Ele transforma todos os momentos em grande alegria, gargalhada. Ele ama fazer o quê? Brincar. E o que mais? Esqueci. Tá igual o pai esquecido. Pode juntar naquele time ali. Ele conta histórias incríveis. Ele brinca com os filhos. Ele joga almofada para um lado. Ele pega o filho e joga para o alto. Ele faz festa, ele abraça, ele aperta. Esse é o pai brincalhão. E Provérbios 17:22 diz: o coração alegre é o bom remédio. Muito bem. Esse pai nos lembra que a alegria aproxima os corações e que Deus também se alegra quando nós sorrimos. Cadê o sorriso dos pais aí? Vai
Ah, esse aqui tem muitos, viu? O pai super sério. Olha como ele vem. Esse pai, gente, ele parece que é durão. Ele fala pouco, gosta de bater o pé. Bate o pé, bate o dedinho assim, não é mesmo? E ama a disciplina, uma ordem. Esse pai, ele mostra que é durão. Mas lá no fundo, tem um coraçãozinho mole, né? Hebreus 12:11 diz que a disciplina no momento parece dura, mas depois produz frutos. Esse pai nos lembra que regras também são formas de Amor. Muito bem. Temos pai durão aí? Nossa, que pai ali tem todas as características. É um pai polivalente. E por fim, o pai da Bíblia. Vem chegando o pai da Bíblia. Ele sabe que o maior presente que ele pode dar aos filhos é ensinar A palavra de Deus. Provérbios 22:6 nos ensina: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Esse pai nos lembra que tudo o que aprendemos deve nos conduzir para mais perto de Deus. Viu só? Tem pai de todos os jeitos, cada um com seu jeitinho de amar, cuidar, ensinar e brincar, mas todos foram escolhidos por Deus para uma missão muito especial: refletir um pedacinho do amor do Pai Celestial. E hoje agradecemos por todos vocês, de todos os jeitos. Vocês são bênção para a nossa vida. Uma fotinha desses meninos que eles merecem, né, pastor? Vamos pedir os pais todos que venham à frente. Pode vir com os filhos mesmo. Nós vamos entregar uma lembrancinha e vamos orar por vocês, amém? Faltou o pai gordinho, o pai churrasqueiro, é muito, né? O Masterchef, né? O pai careca. Seu pai é um desse? Ele gosta de cozinhar, né? Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Então vamos orar pelos pais. Eu vou pedir uma mãe para fazer essa oração nesse momento. Vem cá, Cris. Ore pelos pais aqui. Que aí eu tenho que receber também, né? Que Deus abençoe a cada pai, que nós sejamos pais exemplares para os nossos filhos. Senhor nosso Deus, nós queremos te louvar, nós queremos bendizer por essa oportunidade tão maravilhosa de estarmos aqui na tua presença, celebrando a vida de cada pai que aqui está. Ó Deus, sabemos que foram escolhidos pelo Senhor para serem homens, para ministrar a tua palavra aos filhos, à família. E nessa hora, Pai, nós pedimos, forja, Senhor, esses homens que aqui estão, com o teu Espírito Santo, reveste eles de poder, de sabedoria, de conhecimento da tua palavra, para que eles possam conduzir os seus filhos, conduzir as suas casas, ó Pai, debaixo da mão forte do Senhor, que eles possam a cada dia estar debaixo da tua dependência,
evidência e que eles venham ser luz nesta terra, que eles venham ser luz por onde quer que eles passarem. Ó Pai, que eles venham ser homens valentes, que eles venham impactar, ó Pai, esta geração, que eles possam gerar testemunho de vida para que os seus filhos cresçam fortalecidos na presença do Senhor. E assim como diz a tua palavra, que eles venham aprender mais de ti através da instrução destes homens, ó Deus, e que eles não venham jamais desviar do caminho maravilhoso, que é o caminho de estar na presença do Senhor, o caminho da tão grande salvação. Ó Pai, em nome de Jesus, cuida da mente, cuida do coração de cada homem, de cada pai que aqui está, cada representante de família que aqui está. Ó Deus, em nome de Jesus, e que todas as necessidades espirituais, que todas as necessidades físicas venham ser supridas pelo Senhor nesta hora, em nome de Jesus. Revista esses homens, ó Deus, forja eles, capacita cada dia. Assim nós oramos, confiando na gloriosa bênção do Senhor que é sobre eles nesta hora, em nome de Jesus. Amém. E aí tem um mimozinho para os pais, tá bom? Um mimozinho. Pode entregar aí, Rosângela. Vamos lá na salva de palmas para os pais. Mas é animada, irmã. Glória a Deus. Que isso. Aleluias. Glória a Deus. Parabéns a cada papai. Que sejam firmes, fortes, que Deus possa honrá-los a cada dia, em nome de Jesus. Amém? Vamos entregar esse culto na mão do Senhor? Aleluias. Quem sonha ser papai aí, nós vamos orar agora, hein? Ixi, recebe em nome de Jesus. Oba, vou pegar agora, vou pegar no segundo culto. Aleluia. Obrigado, crianças. Deus abençoe vocês. Podem descer com a tia Cris aí. Aleluias. Parabéns a cada pai, que nós possamos firmar no modelo de Abraão, dos pais bíblicos, para que possamos fluir. E muitos pais nessa noite disseram, mas eu errei nisso, irmãos. Davi errou, todos nós erramos e podemos vir errar. O segredo é consertar, amém? Pastor Geraldo, bênção apostólica, que Deus nos abençoe em nome de Jesus e que possamos estar firmes. Daqui a pouco nós iniciamos nosso segundo culto. Glória a Deus. Que a graça do Senhor Jesus, que a comunhão do Santo Espírito e o amor de Deus, que é infinito, seja sobre todos nós, e todos digam amém. Vamos na paz, Deus abençoe a todos.